começar pelo menos pela trajetória de vocês como casal, como empreendedores. Boa, pode começar. Você vê que eu dito a regra, né? Ó, pode começar. Então... Não, eu trabalhei muito para ter uma mulher que manda em mim. Eu sempre falo isso. A minha não manda. Não, eu trabalhei muito. Quem conhece sabe. Né? Eu vou começar. Pode começar. Você falou. Então, vamos lá. Eu comecei na área da beleza em 2017, 16. E aí morei em São José do Rio Preto 2 anos. De onde você é? Eu sou daqui de São Paulo. É que eu já estou na história profissional, para já linkar empreendedorismo. Mas aí eu morei em São José do Rio Preto 2 anos, até 2016. Comecei na área da beleza lá em Rio Preto. Aqui eu trabalhava sempre com restaurante antes de ir para lá. E voltei a morar em São Paulo em 2017, com uma filha pequena, um monte de dívidas, recém-divorciada. E voltei para o meu maior pesadelo, que era a casa dos meus pais. Só que diferente, né? Com uma filha, um cachorro e mais despesa. E era uma prisão aquilo para mim. Então, e a única coisa que eu sabia fazer era sobrancelha. Aí eu falei, bom, então eu vou começar a atender na casa das clientes, eu ia na casa delas, minha filha ficava na casa dos meus pais, isso me dava desespero. Aí eu comecei a atender das 8 às 10 da noite, o tempo todo. Aí Você atendia em domicílio? Domicílio. E aí eu comecei a atender, aí eu aluguei uma sala de 30 metros ali na Lorena. Na Lorena, na 9 de julho, e comecei a atender lá. E a sorte foi que eu aluguei a sala, a escola dela era na frente, e eu achei um apartamento do lado. Então, foi Deus mesmo que falou, vai. E comecei a trabalhar muito. E de onde vinham esses clientes? Da rede social. Porque era uma sala numa sobreloja? Era. Ah, então não era nem no chão, não tinha placa, então não. Era por indicação. Era um prédio comercial, sim. E aí eu postava, e as pessoas vinham, e minha agenda começou a ficar lotada. Aí eu falei, bom, preciso expandir. Aí eu peguei, ainda em 2017, e fui para uma casa na Rebouças. E lá eu comecei um sonho mas diferente. Aí já ficou muito chique, né? Muito chique, mas eu arrisquei. Um pouquinho antes, né? Você tem muitos seguidores nas redes sociais. Sim. Nessa época, você já tinha um volume considerável? Não. Então, com uma pequena porção ali de pessoas, você conseguiu trazer essas pessoas para dentro. Sim. E o que você fazia para chamar tanta atenção dos clientes? Eu assim? mostrava muito o que acontecia de verdade na minha vida. As dores, as dificuldades. Você colocava a sua rotina pessoal. Minha rotina pessoal. E, na verdade, foi uma terapia, né? Como eu voltei de São José do Rio Preto sozinha, sem amigos, sem apoio, ninguém me ajudou, né? Então, a rede social foi a minha fuga, a minha amiga. Eu era minha amiga na câmera, né? Então, eu desabafava. E isso trouxe muita gente que falou, poxa... E aí o meu trabalho foi evoluindo, foi ficando muito bonito, muito natural. E eu não sei, eu gosto muito de pessoas. Então, eu filmava o resultado do trabalho, elas chorando. Uma sobrancelha, eu falava. Olha o poder. Isso foi crescendo. Aí eu trouxe um movimento que chama Beleza Sem Padrão, já em 2017. É tipo eu, assim, né? Sem cabelo e tal. Então, é uma beleza sem padrão. É a sua beleza. Então, seu cabelo veio pra mim, cara. Eu não sou menos ou mais porque eu tenho cabelo, porque eu não tenho cabelo. É bonito do jeito que é. E aí as pessoas, elas queriam muito ser outro. Claro que a gente pode sempre realçar a beleza. E aí que eu trouxe a minha fala, né? Que a gente não tem que ser igual a ninguém. As clientes chegavam e falavam, eu quero uma sobrancelha igual a dela. Aí eu falava, como que essa pessoa é refém de se sentir bonita só quando tiver essa sobrancelha? Eu comecei a trazer esse discurso na rede social também, falando com as pessoas que elas eram bonitas. E isso engajou, trouxe muita cliente. Natália, que incrível essa conexão que você começou a fazer com o outro, né? Trazendo a verdade, as suas dores, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Sensacional, porque... as pessoas se identificam com a verdade, né? E uma vez eu ouvi uma coisa num congresso em Fênix, que as pessoas querem sentir as outras pessoas, elas querem a verdade, elas não querem o que é fake. E você encontrou esse caminho com muita naturalidade, né? Você disse, eu vim sozinha, né? A minha melhor amiga era a câmera, e eu comecei a
compartilhar com as pessoas os meus sucessos e os meus fracassos. Parabéns. Sim. Trazendo uma identificação, né? Cada vez mais próximo, né? Porque de pessoa para conecta, pessoa. né? Por isso que eu falo, o perfeito atrai, então, e aí só o imperfeito conecta. Não adianta. As pessoas podem se sentir atraídas por um perfil lindo, todo bonito, mas se não tiver imperfeição do story, eu falo, não vai conectar com a pessoa. O orgânico. O Felipe ainda não tinha aparecido. O Felipe Beauty ainda não tinha aparecido na sua vida. Não, aí eu cheguei em São Paulo, aí eu aluguei a casa lá, comecei, e isso tudo na intuição, acreditando. Eu acreditava Lá na tanto. Rebouças. Ali é onde eu fiz a visita lá para vocês, Sim, aquela sim. estrutura. Pô, mas ali já ficou um negócio Sim. Mas era só sofisticado, né? Era só uma casinha, assim. Mas mesmo assim era muito bonito ali. Não, ela era muito feinha. Eu tenho Era? foto do antes, sim. Era um escritório de advocacia lá. Então, ela era muito cinza, a fachada era bege, era feia. Aqui já tem uma lição, né? As pessoas veem as coisas prontas e acham que é fácil. E, na verdade, você pegou uma casinha feia, que era um escritório de advocacia, e começou assim mesmo. Sim, comecei. Aí eu comecei a contratar pessoas para eu ensinar a fazer o que eu fazia, o trabalho, porque demora para aprender, é um trabalho muito artístico. Aí pessoas para atender, para agendar, foi criando setores, né, na cabeça que eu entendia que tinha que ter. E aí foi indo, foi crescendo. Aí eu comecei, aí veio os cursos, vários tipos de cursos, aí Tudo você quem preparava, você quem dava os cursos, Sim. você que vendia até, os cursos. até 2018, 2019 para 20, eu ministrava curso, eu fazia tudo. Só que eu já estava treinando mais pessoas para assumir, porque eu queria sair da operação. Eu sempre pensei em pulverizar e sair. E aí eu comecei a treinar e elas aprenderam, e depois eu deixei elas assumindo curso, clínica, procedimento, aí veio a pandemia, e aí eu comecei a fazer curso online, veio produtos, loja, e quando que você apareceu? Olha! Eu sou um... Na pandemia. eu sou enfim, um personagem pós-pandemia, né? Não pós-pandemia no sentido de quando acabou a pandemia, mas pós o início da pandemia. Então, Como vocês conheceram? Tá todo mundo curioso aqui para Essa é saber uma pergunta como vocês se interessante. conheceram. Nem a gente sabe. a gente foi algo assim muito. A gente já se conhecia antes, porque numa interação na rede social a gente trocou uma ideia rápida ali, a gente se encontrou 2 vezes e acabou que cada um seguiu a sua história. Isso a gente está falando ali em 2019. Entre 2018 e 2019. Não, Acho que foi 2019. 2019, começo de 2019. É que demorou um ano até a gente sair. Começo de 2019, verdade. Ele ficou insistindo um ano. E aí depois a gente ficou sem se falar durante 1 ano e pouquinho, eu acho. Então a Nath te deu trabalho. Pois é. Um olha ano só. para ela aceitar Esnobou sair você. com você. Não, mas Aí depois eu ano- larguei e fiquei 1 ano sem ver. A gente ficou 1 ano sem se comunicar mesmo. Não, mas antes disso, por isso que você achou que era 2019. Ah, sim, é verdade. A gente ficou uns 6, 7 meses ali. E assim, eu era tudo, né? Eu fazia uma piada, eu falava de um assunto sério, eu mandava um meme, eu fazia tudo. Aí, de vez em quando, eu chamava ela de mestre dos magos. Você lembra da Caverna do Dragão? Lembro. Fala alguma coisa e some. Ela era o mestre dos magos. Ela falava alguma coisinha ali e sumia. Aí Você depois, dizia, agora vai, ela desaparecia. Desaparecia. Aí, depois de um tempo, eu estava voltando de uma viagem, eu estava em Recife. Estava trabalhando. E aí eu pousei em Congonhas, tinha uma mensagem dela no meu celular. Topa tomar um café? Isso era 10 horas da noite. Eu falei, nossa, acho que 2 março de conclusões, né? 2019. A mulher toma café 10 horas da noite, 2, ela me convidou para fazer alguma coisa depois de 7 meses. Março Coisa de boa vai vir 2019. aí. Exato. Aí a gente, enfim, se conheceu, etc, tal. E você mas foi tomar o café naquela noite? Não, eu saí do aeroporto e fui tomar um café. Falei, me perdoa, tô de terno e assim, todo, né? Formal do trabalho. Formal. Não, ele mandou assim pra mim, um tempo antes. Ai, não acredito que você vai perder a oportunidade de conhecer um cara tão legal que nem eu. Um cara tão bacana. O cara Olha a seguro, autoestima o cara do seguro. Eu Felipe. nunca insisti tanto pra conhecer uma pessoa, porque a gente se identifica. E, tipo, ele já sabia, eu que não sabia. Então, ele tinha tanta convicção que eu falei, tinha, meu, eu sempre tive. ou esse cara é um louco, e aí eu queria conhecer um louco, ou
ok, ou ele tem razão mesmo. E aí no fim eu descobri que E ele aí, era é louco ou e ele tinha tem razão, os É dois. louco os dois. Aí eu falei, mas aí a gente se conheceu, ficou um tempo junto, a gente se encontrou umas duas a gente vezes. se encontrou umas 2 vezes e cada um seguiu o seu caminho. Então, o relacionamento de vocês é algo muito... Foi. Sim. Porque o nosso, né, a gente já está casado há mais de 20 anos, mas nós namoramos, noivamos e casamos em 11 meses. E eu não estava grávida, hein? Pois é, Olha! pois é. Não, então, mas aí a gente se encontrou essas 2, 3 vezes, cada um seguiu o seu caminho, aí a gente se reencontrou. Aí quando sumiu a pandemia... de novo. Não, sumiu. Ela sumiu de novo. Não. Foi algo assim, cada um foi pro seu canto. Acho que naquele momento a gente não tinha tanta ligação, afinidade. Acho que a gente estava se descobrindo ainda em relação um ao outro. Eu já tinha uma certa convicção, mas ela não. Então acabou que cada um seguiu o seu caminho ali. E aí, quando começou a pandemia, eu tinha acabado de virar sócio de um escritório de advocacia. E aí eu resolvi mandar uma mensagem para ela, assim, tipo, poxa, tô aqui agora, se precisar de alguma coisa, etc, tal. Aí foi quando ela respondeu. Aí eu vi, ela já mandou um áudio, assim. Nossa, Mas em oi. março de 2020. Em março de 2020. Nossa, oi, quanto tempo, etc, tal. E começamos a conversar de novo. Aí foi avassalador. Porque aí parece que, né, acho que juntou a coisa, assim, do tipo, não faz sentido a gente não ficar junto mais. E aí, a gente conversando, ela chegou para mim e falou assim, né, na época, que ela tinha tido uma conversa sobre mim há uma semana. Fazia uma semana que ela tinha falado o meu nome para alguém. Não, na verdade assim. foi no dia anterior mesmo. Foi no dia anterior? Foi, que eu Nossa. não queria parecer tão louca. Tipo, nossa, tá anterior. mentindo. Fala que de mim num dia, no outro dia eu apareço, mas é Exato. verdade. E aí começou a ser avassalador mesmo, porque aí a gente começou a se falar, aí eu falei para ela assim, ó, o seguinte... Tudo na rede social. Não. Já Aí a gente já tinha o tava WhatsApp junto. um do outro e tal. E aí eu cheguei pra ela e falei toda a real de novo. Falei, olha, é o seguinte, eu quero pra minha vida, é isso. Eu quero uma família. Não, você nunca tinha falado isso. Não, depois... Você falou, falei de novo, não, você não tinha. não tinha falado, não, sim. Aí eu... Você jogou um plano na mesa. Joguei o plano na mesa, Vamos ver se ela Gente, encara esse plano. Eu acho que assim, ó, o pessoal vai amar, né? Porque aqui é um podcast de verdade. Vocês estão vendo de verdade como é as histórias reais, né? Porque muita gente floreia para contar. Tô amando aqui ouvir o Felipe e a Natália Não, a gente é espontâneo. contando a verdade. Sim. E aí eu joguei o plano na mesa. Falei, ó, eu quero casar com você, eu quero formar uma família com Isso você, eu quero no ter nosso filho lado com aqui você. foi a Carla. Eu quero tudo isso. Então, mas olha que interessante. Falei tudo isso, só que eu acho que isso meio que deu uma travada nela, sabe? E aí, ela sumiu um dia. Eu tava 24 traumatizada horas. com o casamento. né? 24 horas, sumiu, 24 horas. Ela deve Você foi ser, muito sincero. Eu falei, não, mas aqui assim, eu já, sabe, eu queria jogar porque na real. primeira vez a gente não deu certo porque ele foi um personagem. Sim, Ele ficou assim, tão assim, eu acho que pra gente sair. Eu que não era ele, espontâneo, assim, ele não sabe? era assim, ele tipo tentava ser um cara cheio que de ele não... dedo, sabe essas coisas? Eu falei, não. Falei, quer saber? Você é o mesmo, 100%. Da segunda vez. Da segunda Aí foi vez, por isso. Na primeira vez era muito almofadinha. Muito. Não, e assim, você percebia que a pessoa não te falava o que ela queria. Ela era muito. Ele sabe? estava querendo impactar, mas a forma que ele mas achou o para tiro- impactar mas o tiro- descaracterizou. Mas o tiro sai pela culatra, cara. Foi. Toda vez que você quer ser uma pessoa que você não é, invariavelmente, Exato. o personagem é muito difícil de carregar 24 horas por dia. Ninguém. Você carrega um tempo, você carrega durante horas, mas você não carrega 24 horas por dia. E isso foi, verdade. inclusive, um ensinamento. E eu falei, quer saber? Eu vou pro outro lado, que é exatamente a sinceridade, porque eu sou um cara extremamente sincero, assim. E até no mundo dos negócios o pessoal fala isso. Porque eu falo exatamente o que eu penso. E exatamente o que a gente quer. E aí foi quando eu falei isso, ela sumiu 24 horas, aí ela voltou, a gente trocou uma ideia, eu passei na clínica nesse dia, era antes da Páscoa, eu lembro até hoje. Aí eu falei para ela, olha, é o seguinte, eu vou falar tudo que eu penso sobre você e sobre a gente. Aí eu fiquei lá, tipo, 1 hora conversando com ela. Falei. E ó, nesse momento eu tô indo para Campos do Jordão, vou encontrar um amigo, vou encontrar minha mãe, tal. Eu vou estar lá. Se você quiser que a gente Aparecer converse, lá. etc., fica à vontade. E fui. No outro dia... Você quer contar ou eu conto? Não, pode contar. Isso daí foi
Isso foi em Antes, 2020. depois 2020. dos 24 horas que ela desapareceu. Sim, depois. Ela desapareceu e você voltou lá na clínica para falar com ela. Não, aí a gente falou algumas amenidades assim no telefone e eu passei lá pra gente conversar, pra ter uma conversa assim definitiva. De Falei, gente ó, grande. de gente grande. Sincericídio total. E eu falei, beleza, ó. Tá aqui, cartas na mesa, tá aqui o que eu penso sobre você. Ficamos 2 horas conversando. Tá aqui o que eu penso sobre você, tá aqui o que eu penso sobre a empresa, tá aqui o que eu penso sobre o nosso relacionamento. Abri tudo, assim, ó. Eita! Tudo. E fui. Aí no outro dia, ela pegou o carro, foi pra Campos do Jordão com a malinha dela, chegou lá, aí, porque ela é assim, se eu sou decidido e sincero, não. ela é 3 vezes mais. A hora que ela quer mesmo, Ela vixe, decide. Nossa. Ela chegou lá, Carla, Kleber, juro, foi assim. Ela É chegou sério mesmo ela, que você tá ela falando? desceu do carro. Não, calma. Ela desceu do carro. Aí eu peguei a malinha dela assim, a gente tava indo, era uma casa de um amigo. E ela chegou assim, é o Subiu seguinte, no quarto, subiu lá no quarto pra guardar- guardar a mala. Ela falou, é o seguinte, eu quero falar com você. Eu encostei a porta assim, ela falou, é o seguinte, eu tô aqui pra te falar o seguinte, eu vou casar com você. E pode ser do jeito fácil ou do jeito difícil. Você que escolhe. Tá que olhei sinceridade pra trás, demais da conta. Ela te trucou, na realidade. né? Não, Você- ali... Não, então já que é pra casar, é pra casar. Ela deu um all-in ali, cara. Sabe, movendo poker ali, que você aposta todas as fichas. Ela chegou assim e falou, é o seguinte, a gente vai casar. Eu vou casar com você. Pode ser do jeito fácil ou do jeito difícil, você pode escolher. E aí, Decidida essa mulher, hein? deu aquele gelo na barriga ou não? Ih, Rapaz, rapaz, acho que eu fui forte. Eu tinha certeza que a gente ia casar e a gente ia ser um casal. Eu tinha certeza. Então deu Eu match. tinha certeza. Legal. Não, eu tinha certeza. Eu sempre falei isso pra ela. Eu falei, a gente tem uma coisa que eu, pelo menos... Cara, a hora que eu chegava perto dela, era um negócio avassalador na minha mente. Assim. E eu sempre fui um cara controlado. Eu sempre tinha a necessidade de controlar a situação. Almofadinha. E a hora que ela chegava perto, cara, saia tudo do prumo, sabe? O pessoal do interior fala, né? Nossa, sai do prumo. É porque você sentia você comigo. Verdade. E aí você não conseguia controlar É isso. no padrão da É sociedade, isso, entendeu? Vocês viram, Que né, legal, gente? Não é Felipe Beauty, não a almofadinha. Sensacional. Que incrível. E aí, desse dia em diante, vocês nunca mais se separaram. Nunca mais. Não. E aí foi avassalador mesmo. Porque aí, depois de um mês e pouco, a gente já foi morar junto, foi ver apartamento. Aí a gente já mudou de apartamento umas 2 vezes. Aí ela engravidou. Eu engravidei em dela. dezembro de 2020. Não, aí foi avassalador. Avassalador. A Bela tá com quanto tempo? 8 ela vai meses. fazer 9 meses depois de amanhã, daqui a 2 dias.